Você já teve um dia tão ruim que tudo o que queria era sumir? Agora imagine viver assim, todos os dias. Bem-vindo à Idade Média, um lugar onde dor de cabeça era possessão, enjoo era castigo divino e, bom, a única farmácia disponível era a natureza, ou uma velha esquisita no fim da vila. Esqueça cogumelos gourmet e bares com luz de LED. Hoje, a gente vai visitar uma época em que ficar chapado era um evento místico, perigoso ou simplesmente inevitável. Respira fundo, porque a viagem vai começar. Antes de mais nada, se você ama histórias estranhas, reais e que ninguém tem coragem de contar antes de dormir, se inscreve aqui no canal. E claro, já deixa o like para essa história chegar a mais gente que, assim como você, ama embarcar nessas sombras deliciosas da história antes de pegar no sono. Agora sim, imagina acordar em 1347 com uma dor no corpo, 3 dívidas com o feudo e uma pulga doente no pescoço. As opções eram poucas. Ou você rezava até sua alma evaporar, ou buscava algum tipo de alívio. Mas o alívio medieval não vinha em comprimido. Vinha em forma de poção suspeita, vinho com gosto de estábulo, ou um chá que fazia você ver sua avó dançando pelada na floresta. E o mais louco, às vezes isso era considerado remédio. A Idade Média era basicamente um Wi-Fi espiritual instável. Tudo travava, caía, e ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. A ciência era vista com a mesma simpatia que hoje se dá a quem tenta vender criptomoeda em grupo de família. Ou seja, ninguém levava a sério. Então, o povo fazia o que dava. Misturava plantas, sussurrava feitiços e torcia para acordar do outro lado da viagem, ainda inteiro. A vida era tão miserável, mas tão miserável, que ficar fora de si, às vezes era a única forma de continuar sendo alguém. Alguém que aguentava fome, peste, guerra e sogra. E isso vale tanto para o camponês que tomava chá de beladona, quanto para o padre que, discretamente, incensava a alma com algo mais forte do que a fé. O escapismo era coletivo, a necessidade era humana, e o efeito, imprevisível. Mas atenção, nem toda viagem medieval era voluntária. Às vezes, ela vinha embutida no pão, literalmente. Imagine comer um pedacinho de pão velho e, de repente, estar dançando no meio da rua sem conseguir parar. Igualzinho a um episódio de Black Mirror, com figurino de couro e cheiro de bosta de vaca. A Idade Média era assim. Ou você se protegia, ou a viagem vinha sem convite. E aqui está o paradoxo delicioso. Quanto mais repressiva era a sociedade, mais criativa era a fuga. Em tempos de silêncio e pecado, a mente buscava ruído e loucura. Em tempos de escuridão e cruzes, ela queria cor e vertigem. As drogas, naturais ou inventadas, eram pontes para um lugar onde a dor não mandava. E quem se atrevia a atravessar, virava profeta, bruxa, doente ou santo. Claro, nem todos voltavam da viagem. Alguns ficavam presos na mente, ou no calabouço. Outros eram julgados por ver demais. Mas em um mundo onde a realidade doía como dente inflamado sem dentista, quem poderia culpá-los? A verdadeira loucura talvez fosse permanecer sóbrio. Sóbrio e consciente de que a vida era um ciclo entre a palha do chão e o teto com goteira. E por isso, antes de julgar os chapados da Idade Média, lembre-se: hoje temos terapia, Wi-Fi e ar-condicionado. Eles tinham frio, fome e o mesmo padre para batizar, casar e enterrar. A fuga, por mais maluca que pareça hoje, era, para muitos, uma forma de sobrevivência emocional. E talvez, a mais corajosa. Mas essa coragem, claro, tinha um preço. E quem tentava escapar da dor podia acabar tropeçando direto nas garras da igreja. Porque se você achava que fumar um baseado escondido dos pais era difícil, espera até ver o que acontecia quando alguém era pego alterado no século XIV. Na Idade Média, a linha entre estar alterado e estar possuído era mais fina que um fio de cabelo de freira. Se hoje você esquece onde deixou a chave e acha que é só distração, naquela época, isso já bastava para levantar suspeita de pacto com o coisa ruim. A mente humana ainda era um mistério, e tudo que saía do normal era prontamente terceirizado para Satanás, S.A., a empresa mais eficiente da época em levar a culpa de tudo. Sim, qualquer mudança de comportamento
da risada fora de hora ao surto místico pós-chá de cogumelo, era interpretada como obra de forças ocultas. Ninguém cogitava que o cara estava só de ressaca ou tendo uma crise existencial. Era o diabo, sempre o diabo. Era mais fácil aceitar a presença de Lúcifer na cozinha do que admitir que o vinho da ceia tinha fermentado errado e virado ácido lisérgico medieval. A religião controlava não só os corpos, mas também os delírios. E se alguém dizia que viu luzes coloridas saindo da parede da igreja, não era suspeita de alucinação. Era evidência de heresia ou milagre, dependendo do status social do visionário. Um camponês alucinado? Possuído. Um bispo alucinado? Santo. A seletividade divina tinha um quê de sarcasmo, convenhamos. Mas e se alguém gostava dessas visões? Se alguém começava a buscar propositalmente essas experiências alteradas? Aí o problema crescia. Porque não era só possuído, era herege, bruxo ou agente do inferno. Ou seja, ao invés de um gole de vinho e um cochilo, o sujeito ganhava uma fogueira e um crucifixo de despedida. Um spa completo, versão Inquisição Deluxe. E o mais trágico e irônico é que muitas das substâncias que provocavam essas alterações estavam no dia a dia. Plantas medicinais, fermentados, bolos mofados. Ou seja, o povo era culpado por coisas que nem sabia que estavam fazendo. Você comia um pão velho e acordava dançando pelado no celeiro. Mas quem pagava o pato era sua alma, segundo o inquisidor da paróquia. A cultura do medo fazia o resto. As pessoas tinham tanto pavor de parecer diferentes que escondiam até espirro. Qualquer traço de comportamento fora do script social era suprimido ou maquiado. Imagine viver num mundo onde ter introspecção já era meio caminho para exorcismo. Ser tímido era arriscado. Ser excêntrico, suicídio espiritual. Ser livre, impensável. A igreja precisava manter o roteiro. Alterar a mente, portanto, só era aceitável se fosse por vias santas, como orações em latim, jejuns extremos ou autoflagelação com cordas cheias de espinhos. Uma bad trip com selo de aprovação e direito à medalha no céu. Mas se você ousasse buscar o êxtase por meios naturais, meu amigo, o demônio já tinha um quarto com seu nome no porão do convento. E mesmo assim, muitos arriscavam. Porque entre uma missa entediante e um chá de mandrágora que fazia você conversar com os mortos, adivinha o que parecia mais interessante? A mente humana sempre buscou expansão. A diferença é que na Idade Média, isso podia custar literalmente a cabeça. Ou pelo menos uma vaga permanente na lista negra celestial. O mais irônico é que, apesar do medo, a própria igreja era uma das maiores consumidoras de experiências alteradas. Mas ela chamava de êxtase místico. Era só uma questão de branding, o mesmo delírio embalado de forma diferente. Um marketing espiritual à prova de fogueiras. E se você acha isso absurdo, espera só para ver o que acontecia nas mãos das curandeiras e parteiras da época. Porque o que essas mulheres sabiam sobre ervas, delírios e curas naturais era coisa que até o diabo respeitava. Se hoje a moda é microdosagem e kombucha, na Idade Média o negócio era mais direto. Uma folha, uma raiz, e se desse sorte, você voltava. Se não desse, bom, ao menos teve uma visão bonita antes de ir. E quem detinha esse conhecimento precioso, quase mágico, eram dois grupos bem peculiares: os monges e as parteiras. Sim, justamente eles. Os que sabiam lidar com corpos, dores e silêncios. E também com as plantas que bagunçavam tudo isso. Os monges viviam cercados de natureza, manuscritos e muito tédio. Um dia inteiro copiando salmos num claustro escuro dava uma vontade imensa de expandir a consciência. E foi aí que muitos deles se tornaram especialistas em jardinagem psicodélica. Valeriana para dormir, mandrágora para esquecer, beladona para ver. Era tipo um laboratório medieval, só que sem jaleco, com túnica e muita fé. Do outro lado, as parteiras. Mulheres que sabiam onde cortar, onde massagear e, mais importante, o que colocar na boca de quem gritava demais. Elas carregavam séculos de saber popular nas veias e nas bolsas de pano. Sabiam preparar infusões que faziam a dor do parto virar quase poesia, e outras que faziam a alma dar uma voltinha no mundo dos espíritos, só para espairecer. O problema? Conhecimento demais sempre assusta quem tem poder de menos. E por isso, essas mulheres eram constantemente perseguidas.
Afinal, não era possível que uma parteira soubesse curar uma febre sem rezar 20 Ave-Marias. Devia ser bruxaria. E se ela ainda sorrisse depois? Incontestavelmente pacto. Porque na Idade Média, alegria era motivo de inquisição. E mesmo assim, elas continuavam. De noite, à luz de velas, preparavam pomadas e chás. Atendiam soldados feridos, mulheres desesperadas, senhores atormentados. E às vezes, entre uma cura e outra, ofereciam uma erva do alívio. Aquele presente silencioso que não constava em nenhum livro oficial, mas era passado de boca em boca, como uma lenda entre os desesperados. E não pense que era tudo irresponsável. Elas sabiam as doses, sabiam o tempo, sabiam quando o chá levava para longe e quando trazia de volta. Era como lidar com dinamite emocional. E talvez por isso fossem tão temidas. Porque tinham um poder que o púlpito não compreendia. Um poder que vinha da terra, e não do céu. Já os monges, mais discretos, registravam em códices ilustrados tudo o que descobriam. Receitas, efeitos, riscos. Muitos desses manuscritos, curiosamente, sobreviveram. E neles há indicações bem diretas. Tomar só um gole, não misturar com vinho, evitar durante tempestades elétricas. Parece brincadeira, mas eram advertências sérias, escritas por gente que viu coisas. Enquanto o povo vivia com medo do inferno, monges e parteiras brincavam com o purgatório. Sabiam navegar entre dor e sonho. E no fundo, davam à humanidade uma pausa da agonia diária. Mesmo que isso significasse alguns minutos de vertigem ou uma conversa com um passarinho que falava latim. Eram os psicólogos e farmacêuticos de um mundo sem nome para essas profissões. E aí mora a beleza da loucura medieval. Em meio a doenças, guerras e castigos, havia gente tentando aliviar, mesmo que em silêncio. Usavam ervas, intuição e coragem. Coragem de oferecer o que a igreja não podia, paz interna, ainda que temporária. Um bilhete de ida, e talvez volta, ao mundo dos sonhos. Mas nem todo mundo buscava esses efeitos em silêncio. Havia um lugar onde os delírios eram socialmente aceitos e até incentivados. Nas festas, nos feriados e nos rituais em que o povo inteiro surtava junto. Se o mundo moderno tem café para começar o dia e cerveja para terminar, o mundo medieval tinha vinho, para tudo. Era antisséptico, digestivo, anestésico, moeda de troca, desculpa para orgia e, em certos casos, santo sacramento. Mas não se engane, o vinho medieval não era essa belezura filtrada que encontramos em garrafa com rótulo francês. Era grosso, azedo e, dependendo do barril, podia te levar do altar direto para o chão. Ninguém bebia água. Não porque era moda low carb, mas porque a água era mais perigosa que o próprio vinho. Então, até criança tomava. Só que o vinho da época era misturado com ervas, raízes e até sangue de animal, dependendo da crença e da criatividade do fabricante. Era como tomar uma poção feita por um alquimista bêbado com toque artístico de açougueiro. Nas festas, o vinho fluía como uma internet sem bloqueios. Era um dilúvio alcoólico regado a cantorias desafinadas, danças indecentes e, claro, brigas. Porque nada diz celebração medieval como um soco na cara seguido de um brinde. Era a válvula de escape coletiva, o único momento em que o povo podia esquecer o feudo, a fome e o frio, e culpar a bebida por tudo no dia seguinte. O interessante é que, quanto mais o vinho descia, mais a hierarquia social evaporava. Camponeses, padres e até nobres se misturavam na dança da embriaguez. A embriaguez era democrática e perigosa, porque era nesses momentos que confissões escapavam, desaforos voavam e, às vezes, até verdades apareciam. O vinho era a verdade líquida engarrafada em barris de caos. Claro que a igreja dava seu jeitinho. Se era para beber, que fosse com propósito. Nas missas, o vinho era o sangue de Cristo. Mas vai saber o que mais colocavam no cálice. Alguns monges, digamos, se entusiasmavam com os testes de qualidade. E havia boatos de que certos rituais usavam vinho tão forte que fazia até estátua chorar sangue. Literalmente ou não. Mistério até hoje. E quando não era vinho, era algo que fingia ser. Hidromel fermentado no desespero, cervejas turvas de mosteiro e elixires alcoólicos que vinham com promessas místicas e consequências digestivas.
O importante era que a realidade saísse do foco, nem que fosse por umas horas, e de preferência sem lembrar de nada depois. Quem precisa de consciência quando se vive num eterno pré-apocalipse? O vinho também era medicina, ou pelo menos fingia ser. Dor de dente? Vinho. Insônia? Vinho. Inveja do vizinho? 2 goles. Os médicos da época, muitos formados pela gloriosa Universidade da Adivinhação, prescreviam vinho para quase tudo. E curiosamente, era mais eficaz do que algumas alternativas, tipo sangria ou trepanação. Sim, abrir buracos na cabeça para liberar os maus espíritos. E não vamos esquecer o detalhe mais insano: as pessoas ainda jejuavam, ou seja, bebiam de estômago vazio. Resultado? Visões, quedas, delírios. E uma estranha sensação de ter falado com Deus, ou com o porco do vizinho. Vai saber. A mente humana é criativa quando desidratada e alcoolizada ao mesmo tempo. Por isso, o vinho não era só bebida. Era portal. Era muleta emocional. Era terapia líquida num mundo que não sabia nomear a tristeza. 1 gole e tudo doía menos. 2, e você era rei por 1 minuto. 3, e bom, talvez você visse anjos, ou ratos dançando. Mas quem liga? O importante era fugir da realidade, mesmo que por um barril só. E já que estamos falando em fuga coletiva, nada supera os dias de festa. Aqueles momentos em que a vila inteira surtava junto, misturando dança, bebida e estados alterados como se fosse um carnaval com cheiro de cavalo molhado. Porque se você acha que o vinho era forte, espera até ver o que vinha com os rituais sagrados do povo nas celebrações. Se a vida era um eterno castigo, a festa era a pausa no sofrimento. Pense nos feriados da Idade Média como DLCs da realidade. Por algumas horas ou dias, o povo recebia permissão oficial para esquecer que vivia entre fezes, fome e feudos. As celebrações começavam com missas, mas terminavam com gente pelada dançando em círculo, bêbada, suja e feliz. A santidade durava até a primeira barraca de vinho. Esses momentos coletivos de libertação eram tudo que o povo tinha. Não existia férias, nem sábado letivo, nem TikTok para reclamar da vida. Então, quando vinha o anúncio de uma festa, seja religiosa, pagã ou inventada no desespero, o vilarejo inteiro se entregava. Era um espetáculo de delírio autorizado, uma chance rara de sentir prazer sem culpa, ou ao menos, com culpa postergada até o domingo seguinte. As celebrações tinham de tudo: fogueiras gigantes, máscaras de animais, danças frenéticas, disputas bizarras e, claro, bebidas que ardiam até na alma. E como ninguém tinha acesso a calendário decente, essas festas duravam dias. Quando o vinho acabava, alguém fazia hidromel. Quando o hidromel acabava, alguém comia um cogumelo suspeito. O importante era não lembrar da vida real por um tempo. E não era só a bebida que liberava o transe coletivo. A música, o tambor, os cantos guturais, tudo contribuía para induzir estados alterados. Pessoas giravam, gritavam, choravam, caíam. Parecia um culto, um show do Rammstein e um surto coletivo ao mesmo tempo. Mas ninguém chamava isso de fuga. Chamavam de tradição. Porque às vezes, a insanidade compartilhada é o que mantém a sanidade individual. Algumas festas tinham um fundo religioso, mas era um fundo tão profundo que mal se ouvia. Os santos viravam desculpa. O foco mesmo era comer, beber e transgredir. Gente se vestia de besta do apocalipse, de cavalo, de diabo. Sim, o mesmo diabo que juravam temer. Mas na festa, ele era só mais um convidado animado. A hipocrisia dançava junto, de túnica e tudo. Havia inclusive permissões temporárias para excessos sexuais, gritos, desaforos e até agressões moderadas. Era o momento em que o servo zombava do Senhor, sem punição. Como se o mundo virasse de cabeça para baixo por algumas horas. Aquele caos controlado era uma catarse coletiva. Um reset emocional antes de voltar à programação opressora da semana seguinte. E claro, os efeitos colaterais vinham depois. Ressaca, gravidez inesperada, culpa religiosa, sumiço de cabras. Mas ninguém parecia se importar. Porque, mesmo sabendo que seriam julgados, punidos ou exorcizados depois, valia a pena. Porque às vezes, você precisa dançar no barro, gritar pro céu e esquecer quem você é para lembrar que ainda está vivo. Essas festas eram, no fundo,
O grito silencioso de uma sociedade exausta. Um suspiro hedonista em meio à asfixia moral. Um lembrete de que o corpo ainda existia e que, com sorte, ainda podia sentir prazer. Mesmo que a conta viesse depois, em forma de confissão, penitência ou vermes intestinais. E foi em meio a essas festas que começaram a surgir relatos estranhos. Gente que via coisas. Gente que dançava sem parar por dias. Gente que não conseguia parar de rir ou chorar. Delírios tão intensos que ultrapassavam a festa e se transformavam em surtos coletivos. Será que o pão estava ruim? Será que os santos estavam testando a fé? Ou será que tinha algo no ar ou no trigo? Porque aí entra a parte realmente insana da Idade Média. Quando o pão, o alimento mais básico da vida, virava o bilhete de entrada para uma viagem alucinante sem volta. Imagine que você está com fome. Fome de verdade. Não aquela de, acho que vou pedir algo no iFood, mas uma fome medieval, onde seu único recurso é um pedaço de pão esquecido na despensa úmida de uma cabana mal vedada. Agora, imagine que, ao comer esse pão, você começa a ver cores que não existem, a ouvir cantos que vêm de dentro da sua cabeça, a dançar por horas, sem conseguir parar. Parabéns! Você conheceu o ergot. O ergot é um fungo que adorava grudar no centeio, um dos grãos mais consumidos na Europa medieval. Quando o clima estava úmido e a colheita era ruim, o que era quase sempre, o fungo se espalhava pelo pão como um DJ preparando o set mais psicodélico do século XIV. E quem comia, embarcava numa viagem involuntária que podia durar dias, semanas ou uma vida inteira. Os sintomas variavam do cômico ao trágico: visões, euforia, tremores, convulsões, necrose dos membros. Sim, o mesmo pão que fazia você rir podia, no dia seguinte, fazer seus dedos caírem. Era uma montanha-russa existencial servida na hora do jantar. E o mais assustador? Ninguém sabia o que causava. A explicação mais popular era: o demônio entrou pelo pão. A igreja, claro, via nisso mais uma prova de possessão coletiva. As aldeias inteiras eram acometidas por surtos de dança, gritaria e delírios religiosos. Parecia um clipe do Pink Floyd dirigido pelo diabo. Mas, em vez de mandarem cientistas, mandavam padres. Em vez de exames laboratoriais, exorcismos em massa. Nada como responder a um problema de fungo com latim e água benta. Muitos historiadores hoje acreditam que o ergot foi responsável por eventos bizarros como a Dança de São Vito, onde centenas de pessoas dançaram até cair, convulsionar ou morrer. As descrições são assustadoramente parecidas com os efeitos do LSD, o que faz sentido, já que o LSD moderno foi sintetizado justamente a partir do ergot. Ou seja, os medievais tomaram ácido sem querer. O mais trágico é que o povo achava que tudo era castigo divino. Comiam o pão amaldiçoado e pediam perdão a Deus por estarem dançando pelados no curral. A culpa era tão internalizada que ninguém suspeitava da colheita, do clima ou da farinha, só da própria alma. E isso só reforçava o ciclo de medo, repressão e novas danças. E claro, sempre havia os oportunistas. Alguns videntes se aproveitavam do delírio coletivo para dizer que estavam recebendo mensagens dos céus. Outros culpavam as bruxas. Outros se tornavam mártires, santos ou apenas loucos esquecidos. A linha entre iluminação e surto era tão tênue que até hoje é difícil saber quem estava realmente em transe e quem só queria atenção. O pão, que deveria ser símbolo de vida, virava metáfora ambulante da insanidade. E em tempos onde comida era escassa, ninguém podia se dar ao luxo de recusar um pedaço só porque parecia um pouco verde demais. O que importava era sobreviver, mesmo que isso significasse uma viagem de ida sem mapa. É quase poético e profundamente trágico. Um alimento ancestral, contaminado pela natureza, se transformando em portal para o inferno interno de cada um. E o mais surreal: as vítimas dançavam, riam, gritavam, como se o corpo estivesse tentando expurgar algo que nem ele compreendia. Como se a alma quisesse sair, mas estivesse presa num pão mofado. E é aqui que entramos numa história ainda mais absurda. A da dança que começou de repente e não parou. Pessoas possuídas pelo ritmo, pelo pânico ou por um fungo. Bem-vindo à Dança de São Vito, o episódio mais alucinante da Idade Média que nem o Tarantino ousaria escrever.
Em algum momento de julho de 1518, numa rua quente de Estrasburgo, uma mulher começou a dançar. Sozinha, sem música, sem parar, por horas. No começo, os vizinhos acharam que ela só estava feliz demais, o que por si só, na Idade Média, já era motivo de suspeita. Mas depois de um dia inteiro em transe, sem descanso, com os pés sangrando e os olhos vidrados, o pânico começou. Dias depois, dezenas de pessoas estavam fazendo a mesma coisa, dançando até cair, até desmaiar, até morrer. Literalmente. O que parecia cena de musical macabro virou epidemia. As autoridades, na tentativa mais medíocre de contenção já registrada, decidiram contratar músicos. Acharam que, com uma boa banda, os dançarinos iam se acalmar. Era como dar energético a quem está tendo taquicardia. Alguns historiadores chamam isso de histeria coletiva. Outros, de intoxicação alimentar por ergot. Outros ainda acreditam que era uma manifestação psíquica de puro desespero. Um protesto do corpo diante de uma vida miserável. Mas olhando de fora, era quase uma rave pré-histórica, só que sem glow sticks e com mais cheiro de suor e medo. Um surto que virou espetáculo. As pessoas não conseguiam parar, literalmente. Não era teatro, nem dança do TikTok. Era o corpo em colapso. Gente se contorcendo, gritando, tremendo, dançando com olhos em branco. Era como se algo dentro delas quisesse sair, ou destruir tudo por dentro. Um espírito? Uma toxina? Ou talvez, só a tristeza acumulada de uma existência, onde a única coisa constante era o sofrimento? O mais curioso é que ninguém sabia como lidar. Padres benzendo as calçadas, médicos medievais receitando sangrias, população olhando de longe, entre fascinada e apavorada. Parecia um reality show do fim dos tempos. Quem cair primeiro, perde. Mas todos sabiam que não era um jogo. Era real e absolutamente incompreensível. A dança era violenta, hipnótica. Pessoas batiam os pés no chão até os ossos trincarem. Rolavam pelas ruas de terra como se fossem marionetes quebradas. Algumas gritavam nomes de santos, outras viam demônios, outras simplesmente riam. Um riso desesperado, quebrado, que não vinha da alegria, mas da insanidade. É impossível não comparar com o presente. Hoje, chamamos isso de burnout, surto psicótico, depressão ansiosa. Tratamos com terapia, remédio, meditação guiada. Mas na Idade Média, não havia diagnóstico, só o abismo. E quando a mente estourava, o corpo dançava. Dançava até esquecer que doía. Dançava até não ser mais corpo. O nome que deram depois, Dança de São Vito, foi só uma tentativa de dar sentido ao absurdo. Como se colocando um nome de santo, tudo ficasse mais aceitável. Mas a verdade é que era só mais um capítulo da tragédia cotidiana medieval, onde a realidade era tão sufocante que dançar até morrer parecia uma opção válida. E como em toda a história medieval bizarra, houve gente que interpretou os surtos como sinal divino. Profecias, castigos, milagres. Mas nem só o sagrado entrava nessa dança, porque alguns desses delírios pareciam mais íntimos, mais viscerais, como se fossem mensagens do além, ou talvez do próprio eu. Porque às vezes a viagem era para dentro, e quando isso acontecia, até Deus ficava em silêncio. Mas e quando esse silêncio falava? Quando os delírios traziam visões sagradas, vozes místicas e encontros com seres celestiais? Seria loucura ou milagre? E é nesse ponto que a linha entre alucinação e revelação se torna uma névoa espessa. Prepare-se, porque agora entramos no território onde a fé encontra o êxtase. Na Idade Média, ter visões era como ter o Wi-Fi divino, só que instável, com interferência demoníaca e zero privacidade. Bastava uma febre alta, um jejum prolongado ou uma infusão de plantas suspeitas, e pronto. Você via Deus. Às vezes, ele vinha com luz dourada e palavras de conforto. Outras vezes, vinha gritando, empunhando uma espada, montado num bode. O céu tinha dias bons e dias difíceis. Para muitos santos canonizados, essas visões eram sinais de graça. Via a Virgem Maria me dizendo para abrir um convento, ou
Falei com anjos que me ensinaram o latim sem nunca ter estudado. Beleza. Ninguém questionava. Mas e se fosse uma mulher pobre, tremendo, com os olhos revirados, dizendo que o inferno tinha olhos azuis? Aí já era bruxa, endemoniada ou histeria uterina. A espiritualidade medieval era sagrada, sim, mas com filtro de classe e gênero. O mais surreal é que muitos desses relatos provavelmente eram reais, no sentido de que a pessoa acreditava no que via. Afinal, jejum extremo combinado com culpa, isolamento, preces desesperadas e, às vezes, um bolinho contaminado, criava o combo ideal para o cérebro inventar realidades paralelas. Era um metaverso sem óculos, rodando diretamente no córtex. Só que o detalhe mais saboroso disso tudo era o seguinte: ninguém sabia onde terminava o sagrado e começava a psicose. Nem os padres, nem os monges. Às vezes, nem os próprios iluminados. Um dia, você era só um monge doente. No outro, acordava com estigmas nas mãos e peregrinos na porta. Ou seja, milagre ou surto. A resposta dependia do carisma e do patrocínio eclesiástico. O corpo era o templo, mas também era o palco. E nele se manifestavam visões, tremores, gritos, preces em línguas mortas. Havia quem caísse em transe e ficasse assim por horas, dias, semanas, sem comer, sem beber, apenas recebendo. Hoje, isso renderia um documentário na Netflix. Na época rendia confissão, incenso ou corda. Algumas freiras relatavam estar casadas com Cristo e descreviam suas experiências místicas com um nível de detalhes que faria qualquer poeta romântico suar frio. Era fé? Era êxtase? Era libido reprimida com aromatização teológica? Vai saber. O fato é que o desejo, a dor e a busca por sentido se misturavam num caldo místico que ninguém sabia separar. Muitos desses estados eram induzidos, conscientemente ou não. O jejum, o isolamento, a autoflagelação, todos facilitavam o colapso da consciência comum. Era uma espécie de técnica de desbloqueio espiritual, ou psicológico. E quando a mente rompia a barreira da sanidade, o que vinha de lá era interpretado conforme o contexto: bênção ou possessão. E não pense que só mulheres e monges entravam nessas jornadas interiores. Soldados feridos, viúvas desesperadas, até crianças em sofrimento relatavam encontros com o divino. Às vezes era conforto, outras, terror puro. O além parecia uma extensão das dores da terra. E quem o visitava? Raramente voltava ao mesmo. É curioso pensar que num mundo tão cheio de regras, justamente o delírio era o espaço onde as almas podiam se expressar com mais liberdade. Sem censura, sem lógica, sem amarras. Era no colapso que surgia o grito mais verdadeiro, a revelação mais brutal. Porque às vezes, é só quando a mente quebra que Deus aparece. Mas nem todos que falavam com o além eram ouvidos. Havia um grupo em especial que conhecia essas forças há muito mais tempo e as manipulava com sabedoria ancestral, as bruxas. E quando o êxtase deixava de ser santo e passava a ser sensual, herbáceo ou feminino, aí sim a fogueira acendia. Antes de TikTok de astrologia, antes das influencers do chá de camomila e dos coaches de respiração holotrópica, existiam elas, as bruxas. Ou, como seriam chamadas num mundo minimamente decente, mulheres inteligentes com domínio profundo sobre plantas, corpo humano e segredos do tempo. O problema é que na Idade Média, inteligência feminina era vista com mais desconfiança do que uma carta anônima na porta da igreja. Essas mulheres conheciam cada raiz, cada flor, cada fungo. Sabiam o que curava febre, o que parava sangramento e, claro, o que fazia você flutuar até conversar com sua bisavó falecida. Suas receitas não vinham de pergaminhos latinos, mas da prática, da dor, da observação e da tradição passada de geração em geração com cheiro de erva queimada e sabedoria não autorizada. Elas faziam pomadas alucinógenas. Sim, pomadas. Não era poção em caldeirão com gato preto. Era algo mais sofisticado. Uma mistura de beladona, mandrágora e outros ingredientes proibidos, aplicada em lugares estratégicos do corpo. E aí vem o detalhe picante. Muitas dessas substâncias só surtiam efeito se absorvidas por membranas altamente vascularizadas. Tradução medieval: vassoura,
nudez e um ritual que hoje renderia ban em qualquer rede social. Daí nasceu o mito da bruxa voando. Mas a verdade é que o voo era interno, um mergulho na mente, nas sombras, nos desejos e nos medos. E sim, às vezes elas voltavam dizendo que tinham falado com demônios, outras com deuses, outras com elas mesmas. E isso era o mais perigoso, uma mulher que sabia quem era. A igreja, claro, surtava. Como ousavam essas mulheres acessar estados místicos sem rezar, sem confessar, sem pedir permissão? Como ousavam conhecer a dor sem passar pela culpa? A resposta padrão era bruxaria. E isso bastava para colocá-las no banco dos réus, ou diretamente na fogueira, com a multidão assistindo como quem vê uma temporada final da série mais aguardada do ano. Mas havia uma coisa que os inquisidores não conseguiam apagar: o legado. Porque por mais que queimassem as bruxas, as receitas sobreviviam. As histórias continuavam. As ervas voltavam a crescer. A sabedoria, como as raízes de uma mandrágora, era funda demais para arrancar. E algumas dessas práticas chegaram até nós, disfarçadas de medicina alternativa ou de chá que a sua avó sempre usou e não sabe de onde veio. O mais poético é que, no fim das contas, o que essas mulheres ofereciam era o mesmo que todos buscavam: alívio, cura, paz, um segundo de esquecimento num mundo que só oferecia dor. Só que elas não usavam dogmas, usavam folhas. E por isso foram caçadas, por ousarem ser ponte entre o corpo e o invisível sem pedir bênção a ninguém. Algumas se tornaram lendas, outras sumiram sem deixar nome, mas todas deixaram rastro. E é impossível olhar para a história dos estados alterados sem passar por elas. As guardiãs do limiar entre a loucura e o sagrado, entre o delírio e a sabedoria, entre o medo e a liberdade. E enquanto elas conheciam as ervas e os céus, havia quem tentasse controlar os delírios de outro jeito, com bisturi, mercúrio e sanguessugas. Porque o próximo passo nessa viagem é entrar no consultório bizarro da medicina medieval. Se você acha que os remédios de hoje têm efeitos colaterais, é porque nunca precisou tratar uma dor de cabeça na Idade Média. A medicina medieval era uma mistura instável de horóscopo, tentativa e erro e fé desesperada. Consultar um médico naquela época era quase um reality show de tortura. Você chegava com enxaqueca e saía com um buraco na cabeça, porque talvez o demônio estivesse ali. A prática médica era baseada na teoria dos humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. E se algum deles estivesse em desequilíbrio, o tratamento envolvia métodos sutis como sangrias, vômitos induzidos e aplicação de sanguessugas, que, aliás, eram os únicos a fazer um bom trabalho ali. Era como ir ao SUS com plano de saúde do inferno. E não pense que isso era só no campo. Nos castelos, a elite também sofria, só que com mais pompa. Médicos nobres receitavam mercúrio para sífilis, ouro líquido para rejuvenescer e ópio para qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Dor, insônia, tédio, crise existencial. Era o Rivotril da época, só que mais poético e letal. Gente morria com a alma leve e o fígado em estado terminal. Aliás, o ópio merece um destaque à parte. Trazido por rotas comerciais, virou o queridinho de alquimistas e curandeiros mais sofisticados. Bastavam algumas gotas diluídas para transformar um homem em filósofo, ou um filósofo em estátua. O mundo ficava lento, macio, suave. E, com sorte, você esquecia por algumas horas que tinha lepra. A linha entre tratamento e alucinação era tênue. E muitas vezes, os médicos sabiam disso. Mas quem se importava? O paciente pedia alívio, e se isso viesse em forma de um elixir que causava visões de anjos dançando no teto, melhor ainda. O que hoje chamaríamos de doping medicinal, eles chamavam de milagre farmacêutico. E havia um detalhe saboroso. Os médicos mais respeitados andavam com seus próprios frascos de substâncias suspeitas. Eram como DJs da mente, escolhendo qual batida química dar ao paciente. Um pouco de mandrágora, uma pitada de beladona, talvez uma gota de láudano. A ideia era acalmar o corpo, mesmo que custasse a alma. E claro, havia os charlatões. Aqueles que vendiam elixires da juventude, poções do amor, águas santificadas por um santo que ninguém conhecia. Mas, curiosamente,
Às vezes esses remédios funcionavam, não porque tinham base científica, mas porque a mente queria tanto acreditar, que acreditava. O efeito placebo medieval era movido a desespero. O resultado? Uma sociedade inteira experimentando estados alterados não por recreação, mas por tratamento. E assim, a dor virou motivo de transcendência. O corpo, laboratório de experiências místicas. E o médico, um xamã de jaleco sujo, guiando o paciente entre o delírio e a possibilidade de cura. Mas nem todos podiam pagar por essas poções douradas. Para a elite, havia alquimia. Para o povo, vinho com alho. E para os ricos muito ricos, um cardápio de substâncias tão exclusivas quanto perigosas. Porque quando o sofrimento é chique, até a droga vem em frasco de cristal. Se o povo usava vinho azedo para esquecer a fome, a nobreza medieval tinha um cardápio de entorpecentes digno de spa esotérico de Dubai. Era uma verdadeira alquimia de delírios seletivos. Elixires cintilantes, pós de ouro, vinhos com infusão de pedras preciosas moídas e substâncias que hoje seriam classificadas como apenas para uso supervisionado por uma entidade celestial. A dor do rico era tratada com sofisticação. O sofrimento era decorado. Os nobres acreditavam que certas substâncias aumentavam o equilíbrio cósmico do corpo. Então, para curar melancolia, mandavam moer safiras. Para combater a tristeza, pó de pérola com leite de cabra virgem. E se a angústia fosse mais profunda, ópio misturado com mel e vinho especiado, o famoso tapa na alma com aroma de luxo. Era um coquetel emocional servido com colher de prata. O engraçado é que muitos desses tratamentos não funcionavam, mas eles pareciam funcionar. Afinal, quando você está num castelo aquecido, com músicos tocando alaúdes e um servo abanando seu rosto enquanto você bebe uma poção dourada, tudo parece menos insuportável. É o placebo com pedigree, a cura pela estética, o delírio pela arquitetura. E claro, a alquimia era o grande fetiche dos endinheirados. A ideia de transformar chumbo em ouro era só a ponta do iceberg. O que eles queriam mesmo era transformar dor em êxtase. Os alquimistas, meio cientistas, meio magos, ofereciam poções que prometiam longevidade, vigor sexual, iluminação espiritual e, com sorte, uma morte bonita. Às vezes até funcionava. Às vezes, virava a purpurina funerária. Enquanto isso, os médicos dos nobres tratavam depressão com banho em leite de égua e insônia, com música de harpa e vinho aromatizado com ervas exóticas. Não era exatamente ciência, era teatro medicinal. Mas quando você tem poder e medo de morrer, qualquer performance que disfarce o fim da existência vira esperança embalada. Algumas receitas envolviam ingredientes raríssimos: âmbar cinzento de baleia, extrato de cervo, pó de múmia egípcia, sim, real. A ideia era absorver a vitalidade ancestral do morto. Um pequeno canibalismo farmacológico com assinatura nobre. Hoje seria crime internacional. Na época, alta classe. Literalmente, consumir história. O curioso é que esses tratamentos às vezes levavam à morte, mas de forma tão refinada que parecia um ritual. Nobre algum morria com simplicidade. Morriam perfumados, dopados e recostados em almofadas de seda. Era o fim como espetáculo. A passagem para o além embalada por violas e vapor de incenso narcótico. O contraste era brutal. Enquanto o povo delirava com pão mofado e vinho de cabra, os ricos se dopavam com poções que custavam o salário anual de um vilarejo inteiro. Mas no fim das contas, todos buscavam a mesma coisa: esquecer que estavam vivos num mundo que doía. A dor era democrática, só o tratamento era VIP. E não pense que a igreja ficava de fora. Muito pelo contrário. Havia um lado sacro dessas práticas, onde os rituais e as substâncias se misturavam com liturgia, incenso e manipulação. Porque quando até o céu entra na jogada, é sinal de que a viagem não acabou. A igreja sempre teve o monopólio da alma, mas não pense que ficou de fora quando o assunto era corpo e consciência alterada. Muito pelo contrário. A instituição que condenava bruxas por usarem mandrágora tinha seu próprio arsenal de substâncias, rituais e métodos discretos para induzir êxtases místicos, com selo de aprovação divina, claro, tudo em nome da fé e da conveniência.
incensos com propriedades narcóticas, jejuns prolongados, cânticos hipnóticos em latim, ambientes fechados cheios de fumaça e silêncio. Tudo cuidadosamente projetado para levar o fiel a estados de transbordamento emocional. E quando alguém desmaiava no altar dizendo que viu anjos dançando entre os vitrais, milagre, êxtase, aleluia. A psicologia chamaria de dissociação. A igreja chamava de visitação divina. Os monges mais devotos entravam em transe após noites em claro, recitando salmos e respirando o ar embebido de ervas secas queimando nos candelabros. Era uma espécie de meditação forçada com pitadas de combustão química. Alguns viam luzes, outros, demônios, outros, o próprio Cristo. Mas nenhum deles ousava dizer que aquilo era só cansaço, fome e fumaça. Melhor dizer que foi o Espírito Santo, menos perigoso. E não era só nos mosteiros. Em alguns ritos secretos, certas ordens religiosas usavam substâncias extraídas de flores e raízes com potencial alucinógeno. Pequenas doses, controladas, ritualizadas. Porque quando o transe era conduzido por alguém com batina, ele deixava de ser heresia e virava caminho espiritual. Era o mesmo chá, só mudava quem servia e o latim ao redor. A Eucaristia, por exemplo, era considerada literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Uma simbologia tão intensa que, para muitos fiéis em estado de comoção, provocava reações físicas, tremores, visões, lágrimas, desmaios. Era fé? Era sugestão? Era um teatro coletivo onde a espiritualidade e o delírio dividiam o mesmo cálice? A música litúrgica ajudava. Repetitiva, densa, cheia de ecos, cantada em coros que pareciam vir de outro mundo. Era impossível não se deixar levar. E quem já entrou numa catedral medieval sabe. A arquitetura inteira conspira para te engolir. É como estar dentro do peito de Deus. Um peito que vibra, ecoa e às vezes te faz perder os sentidos. Mas havia um detalhe cruel. Esse acesso ao êxtase sagrado era reservado a poucos. A estrutura da igreja não permitia que o povo pobre delirasse em paz. O místico era um privilégio. Quem alucinava fora do altar era endemoniado. Quem alucinava dentro era santo. A fronteira entre céu e inferno passava por um confessionário. Mesmo assim, os fiéis continuavam indo. Ajoelhavam, jejuavam, choravam, sentiam. Porque mesmo sem entender o que era aquilo que queimava por dentro, eles sabiam que por alguns instantes, a dor desaparecia, a mente flutuava, o corpo vibrava. E tudo parecia fazer sentido, ainda que só por segundos. Mas às vezes, o êxtase virava surto. E o que começou como reza terminava em exorcismo. Porque quando o delírio ia longe demais, a mesma mão que abençoava começava a bater. E assim, a linha entre cura e tortura se confundia. E o povo continuava buscando qualquer fuga possível, até mesmo no pão, mesmo na fome. Porque quando o corpo não aguenta mais, a mente faz o que for preciso para esquecer. E o próximo capítulo dessa jornada é exatamente sobre isso: o delírio coletivo da fome e da insanidade. Poucas coisas alteram a mente humana como a fome. Não a fome leve de quem pulou o almoço, mas a fome medieval, seca, dura, contínua. A fome que perfura, que seca os olhos, que transforma cheiro de feno em aroma de ceia. E quando a barriga chora por dias e dias, a mente começa a inventar soluções. Algumas racionais, outras místicas, outras profundamente perigosas. Na Idade Média, a fome não era exceção, era rotina. Colheitas falhavam, guerras interrompiam estradas, a peste dizimava lavradores. E o que sobrava? Pão velho, caldo ralo, roedores. Quando muito, casca de árvore fervida. E nessas condições, o corpo entrava em colapso. E com ele, a mente. Delírios eram comuns. Gente via vultos, ouvia vozes, conversava com os mortos. E tudo isso de estômago vazio. Em alguns vilarejos, a fome era tão intensa que causava surtos coletivos. Pessoas desmaiavam ao mesmo tempo. Choravam sem motivo, riam de nervoso, dançavam como se possuídas. O corpo tentando espantar a dor da única forma que sabia, surtando junto com os vizinhos.
Era como se a miséria gritasse em uníssono, e o grito ganhasse forma humana. Uma ópera trágica encenada por quem não tinha mais lágrimas. As autoridades não sabiam lidar. A igreja dizia que era provação. Os senhores feudais culpavam pecados ocultos, e os camponeses apenas esperavam. A cabeça flutuando, a pele colada ao osso, o coração batendo só por hábito. E, entre um delírio e outro, surgiam visões. Uma mesa farta, um paraíso, uma mãe que já morreu oferecendo um pedaço de carne. A esperança, mesmo distorcida, era uma droga potente. Muitos dos chamados milagres da época aconteceram em vilas famintas. Gente que disse ter visto santos flutuando, pão multiplicando, água virando vinho. Talvez tenham mesmo visto. Talvez o desespero tenha vestido máscara divina. Talvez a alucinação tenha sido a única resposta do universo a um povo que só pedia por um pouco de alívio. O corpo não aguenta tudo. E quando chega nesse limite, a mente toma o leme e vira o navio para onde quiser. Para um mundo onde há comida, onde há calor, onde há silêncio. Um lugar que talvez nem exista, mas que se torna tão real, que esquecer dele dói mais do que a fome original. E é por isso que tantos se perdiam. Porque às vezes é mais fácil não voltar. Em meio a esse caos, surgiam lideranças espontâneas. Gente que dizia ouvir mensagens do céu. Mulheres que se levantavam e começavam a falar línguas estranhas. Crianças que apontavam para o nada e choravam. A vila inteira entrava num transe. E por algumas horas, ninguém sentia fome. Só medo. E isso já era um alívio. Era como se a dor coletiva transbordasse do corpo e entrasse em estado aéreo. Invisível, mas presente. Um delírio compartilhado como se fosse vinho. E quem ousava dizer que aquilo era loucura, era imediatamente engolido pela mesma onda. Porque naquele momento, o delírio era tudo que restava. Era fuga. Era consolo. Era o último pedaço de dignidade imaginada. Mas nem todos saíam ilesos. Havia quem se perdesse completamente. Quem fosse rotulado como possuído. E aí, os exorcistas entravam em cena. Porque quando a mente escapava demais, era hora da igreja retomar o controle. Quando o êxtase passava do ponto, quando o corpo já tremia demais, quando a voz mudava, quando o olhar não voltava, deixava de ser milagre. Virava caso de exorcismo. Bastava que alguém se mexesse de forma estranha, gritasse em latim improvisado, ou simplesmente desmaiasse com estilo. E pronto. Lá vinha o padre, com crucifixo em punho, pronto para bater boca com o demônio, ou com a psique quebrada de um camponês faminto. A lógica era simples. Tudo que a igreja não entendia, ela combatia com sal e liturgia. O que hoje chamaríamos de crise nervosa, colapso emocional ou surto psicótico, era interpretado como invasão infernal. Não havia psiquiatra, nem diagnóstico, só fé. Fé. E uma sala escura, onde o sofrimento era espremido até sair algo que parecesse cura. Os rituais eram, na prática, sessões de tortura com vocabulário sagrado, gritos, pancadas, imposições de mãos, ordens em tom de ameaça. Às vezes vinham acompanhadas de jejum forçado, imersão em água gelada ou chicotadas purificadoras. Porque o demônio precisava sair, e se saísse junto com a sanidade, paciência. A alma já estava salva, mesmo que o corpo ficasse arruinado. E havia casos ainda mais perturbadores: os exorcismos preventivos. Sim, você não precisava nem estar possuído. Bastava parecer estranho. Uma criança que sonhava demais. Uma mulher que ria alto. Um homem que falava sozinho no campo. Eram candidatos. Porque no fundo, o exorcismo era mais uma forma de controle do que de salvação. As vítimas, muitas vezes, acreditavam estar mesmo tomadas por forças ocultas. Afinal, quando tudo à sua volta diz que você é culpado, seu corpo obedece. E entre gemidos, convulsões e olhos revirados, elas davam o espetáculo que a vila esperava. E quando o ritual terminava, algumas acordavam em silêncio, outras não acordavam nunca mais. É brutal pensar nisso. Em quantas pessoas perderam a vida por expressar, sem filtros, sua dor, por gritar demais,
por tremer, por ver algo que ninguém via, enquanto as almas foram sufocadas por uma cruz empunhada como porrete, porque às vezes o exorcismo não era para salvar, mas para apagar, de uma vez por todas. Mas havia algo de teatral também. O exorcismo era uma espécie de espetáculo moral. A vila assistia, o padre brilhava, o diabo se manifestava, e no fim, a ordem era restaurada. Era a Netflix da miséria coletiva, um entretenimento ritualizado para lembrar que o diferente deveria ser corrigido, e o sofrimento domesticado. Ainda assim, muitos voltavam a ter visões, voltavam a gritar, voltavam a delirar, porque o que causava tudo aquilo não era o diabo, era a dor, era o abandono, era o corpo humano implorando por um tipo de amor que não vinha. E quando tudo falhava, o êxtase virava exorcismo, e o exorcismo virava luto. E é por isso que no final, o que todos queriam era simples, mais simples do que visões, vozes ou milagres. Todos, pobres ou nobres, santos ou bruxas, só queriam dormir, em paz. E é nesse ponto que a história fecha o ciclo, porque o verdadeiro desejo medieval era o mesmo de hoje. Depois de toda essa viagem, pelo vinho, pelas ervas, pelos delírios e pelas danças insanas, talvez reste uma única certeza. O que todos buscavam não era a loucura, era o alívio. Em um mundo onde a dor era rotina, onde o frio entrava pelos ossos e o medo habitava até o pão, o verdadeiro êxtase era conseguir dormir. Fechar os olhos sem pesar, respirar sem culpa, sonhar sem demônios. Na Idade Média, o sono era o mais desejado dos refúgios, mas também o mais perigoso. Era durante a noite que os mortos visitavam os vivos, que os sonhos traziam mensagens do além, que o corpo finalmente largava o controle. E ainda assim, todos queriam esse momento, porque no fundo, todos sabiam. Dormir era esquecer por algumas horas que o mundo era cruel. Era o único lugar onde a alma podia se deitar sem ser julgada. É quase comovente imaginar. Homens exaustos, mulheres em luto, crianças com fome, todos buscando algum chá, alguma reza, algum delírio suave que os embalasse rumo ao esquecimento. Mesmo que fosse temporário, mesmo que fosse uma ilusão, o que importava não era a realidade, mas a pausa dela. Porque quando a vigília dói, o sonho vira salvação. E talvez seja por isso que tanta gente topava arriscar. Comer o pão mofado, tomar a poção suspeita, sentar na roda de dança até cair, se perder nos delírios das bruxas, rezar até ver vultos, ingerir elixires de ouro ou se render ao vinho com ervas, porque qualquer preço parecia aceitável. Se ao final houvesse um pouco de silêncio, de paz, de esquecimento. Mesmo os santos, mesmo os exorcistas, mesmo os alquimistas, todos, no fundo, buscavam a mesma coisa: cessar a angústia, aliviar a dor. A diferença estava na embalagem. Uns chamavam de fé, outros de magia, outros de medicina. Mas o conteúdo era um só: o desejo por um mundo menos sufocante, por uma mente menos torturada, por uma existência menos afiada. E quando a morte finalmente chegava, não como castigo, mas como descanso, havia quem sorrisse. Não por prazer, mas por alívio, porque o corpo, enfim, poderia repousar. A alma, enfim, poderia vagar sem medo, e o silêncio, enfim, viraria lar. É triste, sim, mas é também profundamente humano. A grande ironia é que, em nossa era moderna, com calmantes, aplicativos de meditação, colchões ortopédicos e playlists de sons de floresta, ainda tem muita gente que não consegue dormir, que, como os camponeses do século XIII, também busca fuga, também busca esquecer, talvez com outras ferramentas, mas com o mesmo vazio. E no fim, tudo isso, as danças, as visões, os delírios, os rituais, eram só versões medievais do nosso desejo mais antigo. De sentir que está tudo bem, nem que seja por algumas horas. De colocar a cabeça no travesseiro e saber que, por um momento, o mundo lá fora pode esperar. Então, se essa história tocou você, se em algum momento você se viu em algum desses delírios, comenta aqui embaixo. Eu tô nessa viagem. E me diz.
Qual dessas loucuras medievais você acha que mais se parece com o mundo de hoje?